Olá, que bom que você está aqui comigo, que bom ter você aqui comigo, você que quer aprender um pouco mais sobre inglês, sobre aprendizagem de inglês, ou por que talvez você tente aprender inglês, faça de tudo, mas não consiga. E hoje nós vamos ver alguns tópicos que podem te ajudar e muito nesse caminho. Nós vamos aqui hoje, como eu sempre digo, muito além do inglês. Então, nós vamos ver bloqueios emocionais, crenças limitantes, estudo errado, vários aspectos que podem estar te impedindo de aprender inglês. Porque aprender inglês é para ser uma jornada muito boa, é para ser uma jornada muito gostosa, não é para ser aquela coisa estressante, sabe? Que você coloca energia e parece que não sai do lugar. É assim que você se sente? Você sente que por mais que você estude, faça de tudo, mude de um curso para outro, você não destrava, o inglês seu não sai do lugar. Então esse curso aqui é realmente para te ajudar a ter uma base do que pode estar acontecendo e te ajudar a destravar no inglês, porque o mundo do inglês é muito bom, falar inglês é bom. Eu sempre digo isso, que falar inglês é ter liberdade, falar inglês é ter poder. Acredite em mim, você pode se conectar com quase o mundo todo, você tem acesso a informações que muitas pessoas não têm ou dependem de uma tradução ali, você pode viajar para quase o mundo todo e você tem excelentes oportunidades de emprego dentro do país e fora do país, de intercâmbio para quem é novo. Então, realmente, falar inglês é poder e liberdade. Então, eu já adiantei um pouco aqui, eu já fiz essa pergunta para você. Você sente que você estuda inglês e não sai do lugar? Pode ser que o grande obstáculo seja a maneira que você está encarando o aprendizado de inglês. Quais são os bloqueios emocionais que estão te impedindo de realmente aprender inglês? Porque acredite em mim, a parte emocional nossa conta demais, não só na aprendizagem de inglês, como em qualquer outro aspecto da vida. Então já vamos começar falando de bloqueios emocionais. Se eu te perguntar agora, quantas vezes você deixou de tentar falar inglês em alguma oportunidade ou na própria aula por medo de errar, o que você responderia para mim? Quantas vezes? Se você parar para pensar agora, isso faz sentido, né? Você não falou inglês várias vezes porque você simplesmente tem medo de errar. Ah, mas então quer dizer que isso é uma coisa ruim? Quer dizer, pera, vamos explicar tudo isso. Primeiro, que o medo de errar faz parte da gente. Eu estudo psicanálise há muitos anos, né? Eu amo psicanálise, exatamente porque mostra aspectos que normalmente nós não pensamos. Por quê? São aspectos que estão lá no inconsciente da gente, sobre mecanismos de defesa, sobre muitas coisas que estão no inconsciente, mas que interferem demais. Nós fazemos muita coisa de forma inconsciente e deixamos de fazer também. Então, o medo de errar faz parte da nossa vida, é um sistema de proteção que nós temos. O cérebro, de certa forma, ele é programado para não errar, porque errar traz a sensação de fracasso. E a sensação de fracasso é ruim, ninguém gosta de se sentir fracassado. E aí, se você errar, você tem essa sensação. Só que qual que é o grande problema de tudo isso? Se você tiver muito medo de errar e isso te travar na vida, você não vai fazer grandes coisas. Você não vai tentar, você não vai ousar, você sempre vai ficar ali na zona de conforto, porque não, eu não posso errar.
Ah, não. Errar faz parte da vida, errar faz parte da nossa natureza e, na verdade, nós aprendemos demais com os nossos erros. É ou não é? Pensa aí com você. Quantos erros você já cometeu na vida que depois você não cometeu mais? Você aprendeu com eles. Pelo menos deveria ser assim, né? Insistir no mesmo erro, peraí. Aí já é um outro aspecto que teria que ser trabalhado aí, é coisa para a sessão de terapia, é coisa para a sessão de psicanálise. Mas enfim, o errar traz muita coisa boa para a gente, porque a gente aprende. Óbvio que nós tentamos fazer tudo de uma maneira em que seja mais assertivo, em que nós não erramos, para que a gente não cometa erros, mas o erro faz parte da vida. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. Principalmente quando nós falamos em inglês, é normal você errar no começo. Aí, com o estudo, com a orientação do seu professor, o teu inglês vai limpando, vai ficando mais fluido. Aqui nós estamos falando de adolescentes e adultos, né? Porque a criança já não tem tanto essa noção de erro. Pode ver que criança não tem muito problema para falar, né? Ela vai falando tudo errado, né? Sem medo, e aí com o estudo formal e com a orientação das pessoas em volta, dos professores, isso vai se corrigindo e a fala depois sai natural. A mesma coisa, a gente deve passar isso para inglês. Então, nós temos que ter isso na nossa cabeça. Ok, eu vou errar, porque você só vai falar inglês falando. E se você tiver tanto medo de falar inglês para não errar, você nunca vai falar inglês. Então, aceite que está tudo bem. Eu estou falando que que falar errado está ok, que você vai ter aquele inglês que é todo atrapalhado para o resto da vida. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tudo bem errar no começo e que depois isso vai limpando. Então, deixe esse medo de errar de lado. Ouse no inglês, fale no inglês. Isso faz parte do processo de aprendizagem. Outra coisa, o medo de errar faz parte também do medo do julgamento do outro. Ah, peraí. Se nós formos parar para pensar no que os outros pensam, o que os outros vão dizer, o que os outros, de novo, a gente não faz nada de diferente na vida. O julgamento faz parte e assim, quem fala inglês entende esse processo. Então, quem fala inglês não vai te julgar pelo teu nível de inglês. Aliás, acontece uma coisa muito interessante que eu quero conversar com você aqui. Presta atenção nisso. Se vem um norte-americano para cá, ou se vem alguém de fora para cá e a pessoa tenta falar português todo errado, porque a língua portuguesa ela é muito difícil. Aliás, nós cometemos pequenos erros falando português o tempo inteiro, mas passa batido. Aí quando vai para o inglês, isso se torna um monstro de 7 cabeças, pelo amor de Deus. Mas enfim, vamos voltar lá. Quando vem alguém de fora e tenta falar inglês e a pessoa erra, a gente não liga, a gente acha até fofo, né? Fala assim, que legal, a pessoa está tentando, que bacana. Então, por que quando é com a gente aqui, nós brasileiros, falando inglês, a cobrança é tanta? Então, é um julgamento que muitas vezes eu paro e falo, ué, nós julgamos muito menos quem está lá fora do que nós aqui mesmo, brasileiros falando inglês, julgam mais do que o restante. Eu sou, quem me conhece como professora, dou aula de inglês há mais de 30 anos, me conhece que eu prezo muito por um inglês limpo. Eu não ligo para sotaque, eu acho que nós não temos que ter sotaque, nós temos que ter o inglês com uma boa pronúncia e o inglês limpo para que todo mundo consiga nos entender. Isso é muito importante. Mas de novo, voltando lá, a gente não pode ter o medo de errar e muito menos o medo do julgamento do outro. Deixa isso de lado, vá
para frente. Eu já levei inúmeros alunos à fluência em inglês e o processo é sempre o mesmo. As pessoas só vão falar inglês falando, elas vão cometer erros no começo e o teu professor vai te orientar, mas o estudo formal vai deixar você com o inglês limpo, o inglês bonito, o inglês em que você pode participar em reuniões business, o inglês em que você pode viajar e o seu inglês vai ser muito bom. Mas para isso você tem que ousar, você tem que tentar. Perca esse medo de errar e perca o medo do julgamento. E vamos para um outro ponto que sabota a gente o tempo inteirinho, acredite em mim. Crenças limitantes. O que são crenças limitantes, falando de um jeito bem simples? São crenças que são colocadas na cabeça da gente ou que nós desenvolvemos de acordo com as experiências que nós tivemos na vida, que faz com que a gente trave também. A gente acredita, crença limitante, a maioria das vezes são crenças que não são reais. São coisas da nossa cabeça, são experiências negativas que nós tivemos, ou alguém corrigiu a gente, ou coisas traumatizantes, enfim, que aí ficou lá reprimido no inconsciente, a gente volta para a psicanálise sempre, e que aí nós acreditamos nisso. E é engraçado porque quando a gente pensa nessas crenças limitantes, a gente começa a analisar, elas não fazem sentido. E quais são as crenças mais comuns? Existem várias quando nós falamos de inglês, mas quais são as mais comuns? Primeira, eu não posso falar inglês. Eu não consigo falar inglês. Por quê? Quanto você tentou? O quanto você realmente estudou e se esforçou para isso? Nós temos que entender que tudo na vida nós temos que colocar esforço, nós temos que colocar tempo, né, gente? Nada é fácil, infelizmente. Fácil é comer chocolate, mas engorda. Mas eu como. Enfim, faço exercício depois para não morrer com as veias entupidas. É uma crença limitante muito grande isso, que muitas pessoas têm, principalmente pessoas que têm mais facilidade para a área de exatas e não para a área de linguagens, que nunca vão conseguir falar inglês. E aqui vamos deixar uma coisa bem clara. Óbvio que tem pessoas que nascem com um talento nato para línguas, né? E outros para a área de matemática. Eu, por exemplo, tenho um problema sério com a área de exatas. Mas eu toco piano. E piano, para quem conhece partitura, sabe que é pura divisão matemática. Eu sei que eu tenho esse problema e o que acontece? Eu tenho que estudar mais do que as outras pessoas quando eu vou ler uma partitura nova, exatamente por causa da divisão. Mas isso me impede de tocar piano? De jeito nenhum. Há 40 anos eu toco piano, toquei em orquestra quando eu era mais nova, toquei violino também. Por quê? Só exigia de mim mais tempo do que os outros. Então, isso para inglês é a mesma coisa. Quem tem um talento natural para a língua vai mais rápido, óbvio. Não tem que colocar tanto esforço e tanto tempo. Mas quem não tem, tem que colocar mais esforço e mais tempo. Aceitar isso faz parte do processo. E aí você vai desistir só por isso? De jeito nenhum. Eu acredito que quase todo mundo nesse mundo consegue falar inglês até um certo nível. Então, assim, tire isso da sua cabeça se você acha que você não consegue falar inglês. Outra crença muito comum: eu só vou ser fluente, eu só vou conseguir falar inglês se eu morar em outro país. Mentira! E isso eu provo porque é experiência minha. A primeira vez que eu saí do país, eu já era adulta e já falava inglês há muito tempo. Eu me tornei fluente em inglês aqui no Brasil com o meu professor.
E numa época que nós não tínhamos tanta facilidade igual a gente tem hoje. Streaming, que nós podemos assistir filmes e trocar a legenda e trocar o áudio, não tinha isso não. Era aquelas benditas fita cassete, lembra disso? Que aí a gente ouvia e tinha que rebobinar e ouvir de novo, tal. Então, assim, mentira. Você não precisa sair do Brasil para ser fluente em inglês. Óbvio que uma experiência lá fora acaba acelerando o processo, mas isso não é um ponto fundamental. De novo, eu sou o primeiro exemplo e inúmeros alunos meus. Inúmeros. Gente, eu dou aula para adultos há muitos anos, pessoal de empresa, e dou aula para adolescentes também, e eu posso falar para vocês que mais de 95% dos alunos meus ficaram fluentes aqui, sem ter uma experiência lá fora. Os outros 5% deu certo de ou viajar ou fazer um intercâmbio, aí acelera o processo. Mas você ir para fora para falar inglês é uma crença limitante. Aliás, se você sair do país sem ter noção de inglês, sem falar inglês, e você só ficar lá, tal, você com o tempo vai acabar falando, mas vai falar muita coisa errada. Muita gente que eu conheci, como não estudou o inglês formalmente, só fala inglês, mas não lê e nem escreve. Tá? Então, é outra crença limitante que, se você tem, risca da listinha aí. Essa outra, então, meu Deus. Sou muito velho para aprender. Sou muito velha para aprender. Inglês é só para quem é mais novo. Pelo amor de Deus, de forma nenhuma. Óbvio que um adolescente, ele vai aprender mais rápido porque não tem tantas responsabilidades, não tem tantos afazeres, consegue mergulhar no mundo de inglês, e nós vamos falar isso mais para frente, consegue mergulhar no mundo do inglês com mais tranquilidade, com mais frequência do que alguém que é adulto, com responsabilidade, com filhos, com emprego, com cachorro e toda essa vida que nós vivemos hoje em dia. Mas tem uma coisa muito importante aí que as pessoas esquecem. Quando nós estamos mais velhos, nós encaramos a aprendizagem de uma forma diferente. Eu vou aprender porque eu quero. Eu vejo sentido no aprendizado quando eu estou mais velho. Sendo que muitas vezes, quando nós estamos mais novos, a gente faz por obrigação, porque sabe que isso vai ser importante na vida da gente. Hoje, aqui no meu escritório, eu tenho vários alunos 50 a mais. E eu não estou falando que 50 é velho, tá? Eu tô quase lá e não me sinto nem um pouco velha. 50 a mais é a categoria normalmente que o pessoal pensa, não, eu já estou muito velho para aprender isso. De jeito nenhum. Os resultados com os meus alunos mais velhos aqui são incríveis, incríveis, incríveis mesmo. E de todos os tipos, tá? Pessoal mais velho que trabalha em empresa e precisa do inglês. Eu tenho aqui pessoal que é aposentado, aposentou, bem mais velho lá, com 60 e tantos anos. De novo, não estou falando que é velho, 60 anos, estou falando que é mais velho, com 60 anos e veio aprender inglês porque quer, porque sempre quis e nunca teve oportunidade nem tempo, então vem aprender inglês. Eu tenho um aluno também, 65 mais, que vem fazer aula de inglês porque ele gosta de cantar músicas em inglês. Nós nunca estamos muito velhos para aprender nada nessa vida. Aliás, o segredo de não ter Alzheimer, não ter demência, não ter qualquer coisa desse tipo é o cérebro estar trabalhando e aprendendo coisas novas o tempo inteiro. Então, essa é uma outra crença limitante que, se você tem, risca do caderninho. Resumo dessa nossa aula aqui, para a gente lembrar quais foram os pontos principais antes de irmos para a próxima aula. O primeiro ponto que nós falamos é que o medo de errar bloqueia o seu cérebro ou dificulta toda essa parte da aprendizagem. Então, não tenha medo de errar
ouse, fale inglês. Você só vai falar inglês falando. Então, assim, esqueça o medo, enfrente o medo e esqueça o julgamento dos outros. Até porque a vergonha está mais entre a gente do que nas pessoas. Muitas vezes a gente acha que as pessoas nos julgam, mas elas não estão nem aí porque a gente está fazendo ou não. Elas têm tantas coisas e tantas preocupações com as próprias vidas que não dá tempo para ficar olhando a vida alheia. E quem faz isso também, que dó, né? Vai cuidar da vida, pelo amor de Deus. Depois, crenças limitantes. Lembre-se que as crenças limitantes são colocadas lá dentro da gente em algum ponto da vida e elas também ficam lá impedindo que a gente faça alguma coisa, ou que a gente não é capaz, ou que a gente não pode, ou que eu já tentei isso e não deu certo, mas tentou de uma vez, tenta de outra, até dar certo. Então não ligue para as crenças limitantes. Quando um pensamento negativo vier para você, para e analisa com dados. Pensa assim, isso é real? Ou é algo que eu coloquei na minha cabeça e ponto? É muito importante nós realmente passarmos esse limite e a gente começar a administrar as nossas crenças limitantes para que a gente consiga fazer as coisas que nós queremos e a gente saia do lugar, a gente progrida, não só no inglês, como para tudo na vida. Outra coisa, ninguém é velho demais para aprender nada. Nós podemos aprender aquilo que a gente quer, seja com a idade que for. Como eu sempre falo, e daí o tempo vai passar mesmo, se você fizer ou não fizer, o tempo passa do mesmo jeito. Se você fizer, o tempo vai passar e você vai aprender. Se você não fizer, o tempo vai passar e você vai ficar no mesmo lugar. Outro ponto que nós conversamos que é importante. Todo mundo pode aprender inglês a um certo nível. Então, para com essa história de que eu não tenho dom, eu não posso, eu não consigo. Para umas pessoas o processo é mais fácil que para outras, mas de novo a gente volta na história do tempo e da energia. Só vai. Coloca o objetivo e vai. E nós também falamos do mito que você só vai se tornar fluente em inglês se você for para outro país. Mito absoluto esse. Você consegue ficar fluente no Brasil, sim, com o método correto, com o estudo correto. Nós vamos falar disso mais para frente. Agora que você já entendeu alguns dos bloqueios emocionais, de crenças limitantes e como a emoção pode interferir na aprendizagem não só do inglês, como de qualquer outra coisa, na próxima aula eu vou te mostrar os erros que você pode estar cometendo que estão te impedindo de progredir no inglês. Vamos lá comigo? Vamos para a aula 2? Te espero lá!